Ok, capítulo 4 de Daniel, vamos lá. Esse é um pouco mais curto do que o capítulo 3 e vamos começar aqui. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aqui nós já vemos uma alteração clara na linguagem do rei. Ele termina o capítulo 4 falando: eu vou despedaçar e fazer a casa em monturo, em ruína, de qualquer um que não adorar o Deus de Israel. Agora ele já fala: paz a todo o povo. Né? E olha só como que é. Ó. Em capítulo 1, Nabucodonosor ele destrói Jerusalém. No capítulo 2, ele manda matar todos os sábios de Babilônia, toda a elite, todos os intelectuais, porque ninguém foi capaz de revelar o sonho. No capítulo 3, ele manda queimar os amigos de Daniel. E no capítulo 4 é um Nabucodonosor manso. Paz a todos. Né? Alguma coisa aconteceu com esse homem. Né? Aí ele continua. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Mais uma outra modificação aqui. Nabucodonosor ele já tem Deus como um Deus pessoal. Os sinais e maravilhas que o Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Antigamente era o Deus de... Agora, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o Deus de Daniel. Né? Ele, antigamente, no capítulo 1, ele não tinha pegado os utensílios de Jerusalém e levou para casa o Deus dele. Agora é... Deus o Altíssimo tem feito comigo. É um Deus pessoal agora. Sim, exatamente isso. Agora ele reconhece o Deus como um Deus pessoal. Nabucodonosor, outra coisa interessante é um capítulo feito por um não-judeu. Sim. Né? Temos Lucas também, que não era judeu, ele era grego, né? Mas a maioria da Bíblia é escrita por judeus, pelo povo de Israel. E aqui é um capítulo feito por um rei, até então, que era pagão. É muito interessante isso. E aí ele tinha matado o rei de Judá, né, o rei de Exatamente. Judá, levado Judá, destruído Jerusalém e escreveu um capítulo da Bíblia. Exatamente. Fantástico. Capítulo 4 escrito pelo próprio Nabucodonosor. Não, quando digo pelo próprio Nabucodonosor, não que ele tenha escrito, né? Provavelmente ele mandou um escrivão fazer, mas ele ditou. O registro é dele. Exato. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu quarto, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Né? Uma coisa interessante Nabucodonosor já tinha conquistado tudo que tinha para conquistar, então ele estava ocioso, né? Parecido com Davi. Né? Então já tinha conquistado tudo, estava tranquilo no palacinho dele. Né? E o que pode dar medo num rei que todo mundo tem medo? Todo mundo temia Nabucodonosor. Ele era o rei mais terrível da época. Quem é que ia ter medo dele? Todos. Do que ele tem medo? É o que nós vamos descobrir. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Segunda chance para os magos. Né? No capítulo 2 de Daniel, eles entraram lá, e aí o rei pegou e falou assim, eu não vou contar o sonho para vocês. Me diz o sonho e assim eu vou saber se vocês podem interpretar. Já no capítulo 4, ele dá a chance. Ele falou assim, o sonho é esse. Qual que é a interpretação? Então, a segunda chance aos magos de Babilônia. Né? Outra coisa que eu acho interessante é que eles falam assim, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Eles não conseguiriam interpretar o sonho do rei, ou eles não quiseram interpretar o sonho do rei. Né? Porque, como a gente vai ler mais para frente, o sonho eram com símbolos conhecidos. Sim. Eram coisas que não eram estranhas aos magos. Né? E outra dúvida, por que Daniel não foi chamado? Se ele era o mestre dos magos. Né? O mestre dos magos parece que estou falando de Caverna do Dragão, né? Mas não é isso. É o mestre dos magos porque ele era o mestre dos sábios. Continuando. Vamos lá. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses santos
E eu lhe contei o sonho, dizendo. Outra coisa, Daniel não é convocado, ele se apresenta. Né? Daniel aparece, ele vem até a sala. É uma coisa interessante. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Primeira parte do sonho, maravilha. Árvore grande, sustento para todo mundo, chegou até os céus, é uma árvore bonita, maravilha, frondosa, maravilhosa. Então, né? E o rei estava entendendo quem que era aquela árvore, né? Ele estava sabendo mais ou menos o que era aquilo, né? Aí nós temos aqui o paralelo entre a árvore e a cabeça da estátua, né? Olha só, lá em Daniel 2, que é a cabeça da estátua, Daniel 2, a cabeça de ouro é Nabucodonosor, certo? E diz assim, ó, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Agora, o Daniel capítulo 4, versículo 20 e 22, diz assim, ó, a árvore que vistes, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu. Então, a cabeça era alta, a cabeça está até o topo, a árvore era alta. Então, tem um paralelo aí. E que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo se achavam, faz o paralelo com o que nós vimos aqui, ó, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominar sobre eles, outro paralelo. E continuando, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei. Então, a cabeça e a árvore de Daniel 4 é a mesma coisa, tem um paralelo muito forte. Em profecia, né, a árvore é sempre símbolo de homens, nações, né? Então, quando essa árvore cresce ali, é um símbolo da nação babilônica, e no caso do rei mais proeminente de Babilônia, é Nabucodonosor. Então, simbolizava o próprio rei. Né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de metáforas com árvores na Bíblia. Né? Lá em Mateus capítulo 7 tem a árvore que não dá fruto, que é um cristão improdutivo. A videira, que é em Salmo no capítulo 80, é comparado com Israel, que fala que eu trouxe uma videira do Egito e plantei ela em terra boa. Então é uma comparação com uma nação inteira, que é a nação de Israel. Outra coisa interessante, o cunhado de Nabucodonosor era casado com uma mulher chamada Amites, e o cunhado dele teve um sonho parecido. E esse rei Astíages, ele era o rei da Média. Ele virou o rei da Média. Então ele teve um sonho parecido com uma árvore que representava todo o reino dele, que era um reino muito grande. Inclusive eles foram reinos contemporâneos. A Média e o Império Babilônico conviveram juntos. E se você for ler Ezequiel no capítulo 31, depois você pode anotar e ver, cita a queda da Assíria como a queda de uma árvore. A Síria era uma árvore grande, frondosa, com muitas folhas. As árvores vinham, e aí essa árvore é cortada e o reino da Síria cai. É a mesma metáfora. No meu sonho, que agora que o sonho começa a ficar ruim, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos teus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Né? Então, a árvore significa
que o orgulho de Nabucodonosor seria quebrado. Então, é que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Continuando a interpretação o relato do sonho, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Né? Aqui algo interessante, né? O Daniel, ele não quer dar a notícia para o rei, porque ele sabe que a notícia é ruim. Por isso que eu acho que talvez os sábios de Babilônia lá, eles sabiam a interpretação do sonho, mas eles não quiseram dizer para o rei. Ficaram com medo. Ficaram com medo. Né? Tem relatos até na Bíblia mesmo que quando você dá uma notícia boa, você é recompensado. O rei, ele recompensa o mensageiro. E quando ele traz uma notícia ruim, o rei manda matar. Exato, tinha muito hábito disso, né? Sei lá, confunde o mensageiro com a mensagem. Então, é como se matasse o mensageiro, você com isso eliminasse a mensagem ruim. Exato. Né? Então, realmente, profetas tinham medo de dar a notícia ruim de um sonho, de uma interpretação, por medo das consequências. Né? Alguns até mentiam para não serem desfavorecidos diante do rei. Claro que a gente não estamos batendo martelo aqui, pode ser que eles não soubessem mesmo. Uhum. Mas como são símbolos conhecidos que nós vimos aqui, já a linguagem conhecida, usar árvores como para simbolizar reinos e reis, né? É bem provável que eles sabiam, talvez não com os detalhes que Daniel daria a interpretação, mas sabia que aquilo ali era um presságio ruim para o reinado Nabucodonosor. Uhum. Então, é melhor falar que a gente não sabe, né? Aproveitar que o rei está mais mansinho, falar que não sabe, vai dispensar a gente e não vai acontecer nada, do que correr o risco de ser ali, sofrer alguma penalização por parte do rei. Verdade. Então, Daniel, como gostava muito do rei, ele procura um jeito mais, sei lá, carinhoso de dar essa notícia. Mas ele tem que dizer, não tem jeito. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu, chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Né? Ecoa até o Natan, né, falando. Né? E aí, Davi, o que você acha desse homem aí que roubou a ovelha do vizinho pobre? Ele fala, tem que matar. E aí, esse homem é tu. E aqui Daniel, ele fala assim, esse homem é tu. E Nabucodonosor já sabia que não era coisa boa. E essa expressão, chega até o céu, ela é interessante, é porque quando as ações de um homem atingem as coisas de Deus. No caso de Nabucodonosor, a sua ação atingiu o seu templo, que foi destruído, atingiu o seu povo, que foi tomado escravo, os seus utensílios. Então, as ações do rei, né, ele tinha tanto poder que até o domínio de Deus, é claro que Deus permitiu isso, que nem está em Daniel capítulo 1, verso 1 lá. Mas, de qualquer maneira, foi através desse rei que o reinado de Judá terminou, que o templo foi destruído, que os seus servos foram tomados cativos. É por isso que as ações do rei chegam até o céu. Né? E também lembra Torre de Babel. Torre de Babel, exatamente. O livro de Daniel... O chifre pequeno também, que a gente vai ver mais à frente, que essas ações atingem ao céu, porque estão interferindo nos planos de Deus na terra. Exato. Continuando a leitura. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía,
Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada, do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Vamos lá. Primeiro, 7 tempos são 7 anos, né? A gente vai até ver um pouco mais para frente aí, depois vamos falar sobre tempos e tempos, vamos explicar melhor essa ligação entre tempo e ano, um dia e um ano, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Outra coisa, essa demência que veio no rei, né, ela tem nome e é conhecida, nós chamamos de licantropia ou boantropia, que é o mais provável, boantropia, se encaixa mais com o quadro de Nabucodonosor. E também tem outras, né? Avistropia, que é... Assim, licantropia é um homem que acha que é um lobo ou um cachorro. Então ele age como cachorro, late, rosna, anda em 4 patas, corre atrás de gente, né? A boantropia é um ser humano que acha que é um boi, e a avistropia que acha que é uma ave. Então, fica aqui entre licantropia e boantropia, porque o discurso, né, como que ele fosse um animal selvagem, né, que ele andasse sobre as 4 patas, parece um pouco um lobo, mas come grama, tudo, parece mais com um boi. Então, o mais provável é a boantropia, mas está entre esses dois aqui, né? Quando eu digo que está entre esses dois aqui, porque nos livros que a gente leu, né, tem opiniões de psiquiatras e psicólogos, e eles dizem que se encaixa nesses dois aqui. Então, pode ser um dos dois. Licantropia ou boantropia. Mais provável, boantropia. Porque porque licantropia, né, imita um cão, mas como ele não teria o poder de um lobo ou um cão para caçar e comer a caça. Exato. Né? Então ele late, mas come grama. Exatamente. Né? Porque não daria para ele caçar ali um cervo, caçar, né, um animal, um coelho e comer com os próprios dentes. Porque essa é mais uma prova de que nós não somos um animal carnívoro. Os animais carnívoros, eles caçam a sua presa, matam, dilaceram e comem. Nós, no máximo, seríamos um animal, né, carniceiro, que come ali a carniça, animal já morto. E, de fato, nós fazemos isso. A gente não caça o animal vivo e come ele ali vivo. Nós comemos já morto há vários dias. Então, nós somos mais para carniceiro do que para carnívoro. Exatamente. Né? Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes... outra coisa que eu ia falar aqui... é o seguinte, um comentário que Daniel faz... não, é mais para frente. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Uma coisa interessante, quase todas as promessas de Deus, quase todas avisos de juízo também, são condicionais. Né? Por exemplo, temos uma lá em 2 Crônicas, né? Fala assim, se meu povo, que atende pelo meu nome, se humilhar e orar, então darei ouvido às suas preces, e me levantarei, salvarei, sararei a terra, curarei as suas feridas. Promessas de Deus são condicionais. Juízos de Deus também são condicionais. Nínive, Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive e fala que daqui 40 dias eu vou tacar fogo lá. Ele não falou, fala para ele se converter, fala para ele, não, eu vou tacar fogo lá. É isso, pronto, acabou, o aviso é esse. Só que o rei se converteu, declarou jejum na nação toda, até criança de peito não comia. Deus viu, teve misericórdia e se arrependeu, e que depois nós vamos explicar, talvez no futuro a gente explique se arrepender de Deus como que é. Se arrependeu daquilo que ele ia fazer e não destruiu Nínive. Por quê? As promessas de Deus e os juízos de Deus são condicionais.
Ó, tem aqui o exemplo de Noé também, né? Noé pregou durante 120 anos. Ninguém se converteu. Deus mandou água e salvaram-se 8 pessoas. Né? E temos aí um textinho de Apocalipse. Portanto, arrepende-te e, senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Passeando sobre o palácio, então, Nabucodonosor teve a chance de se converter, né? 12 meses, um ano. Teve todas essas oportunidades. Passou esses 12 meses, ele estava passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então, duas coisas aí. Nabucodonosor, ele era construtor de Babilônia. Ele era, assim, alguém interessado. Os jardins suspensos foram ideia dele. Ele idealizou os jardins suspensos por causa da esposa dele, que vinha da Média, e lá tinha muita flor. Nabucodonosor era um pouco mais deserta, né? Tinha o Eufrates ali, e ele deu um jeito de fazer um jardim suspensos. Construiu inúmeros templos, fortificou a cidade, aumentou os muros. Então, e ele estava ali e começou a ver tudo aquilo que ele tinha projetado de bonito. E aí ele começa a olhar para isso e fala: não é essa Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade? E aí vem o juízo. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Então, uma coisa importante: por mais grave que seja a loucura, por mais grave que seja o caso de licantropia e qualquer outra doença mental, né, não sei se há exceções, mas há sempre momentos de lucidez, por mais curtos que sejam. Então, num desses momentos de lucidez, Nabucodonosor abre os olhos, olha para o céu e, continuando a leitura, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao céu, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, o que derrubou Nabucodonosor? A mesma coisa que derrubou Satanás: orgulho. Né? Então, quando ele estava em cima do palácio dele, em posição alta, e olhou para a Babilônia com orgulho, ele caiu e ficou como um animal. Agora, quando ele estava no chão e olhou para o céu, e olhou para cima, e confessou que Deus pode todas as coisas, aí Deus teve misericórdia dele e fez ele voltar a ser o rei que ele era. Porque nem já tinha comentado. Talvez não foi um primeiro momento e o único. Sim. Né? Vários momentos. Com certeza, aquele momento de lucidez que ele veio, ele viu a situação que ele estava, lembrou-se das palavras de Deus, e aí teve esse momento. Talvez não fosse o primeiro momento. Talvez no primeiro momento ele talvez tivesse vindo, até praguejado, até se desesperado. Né? Não dá para saber, que a Bíblia só menciona o momento da conversão dele. E depois entrasse novamente na licantropia, na boatrompia. Até aquele momento que ele volta, ele vê toda a situação dele, relembra da profecia, e aí reconhece, né? Quando olha para o céu, reconhece realmente a grandeza e o poder de Deus. Exato. Então, ele, né, igual você falou, né, talvez ele teve vários momentos de lucidez durante esses 7 anos, mas ao fim dos 7 anos foi o único momento que ele, né, confessa a Deus. Sim. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? É o que ecoa esses questionar dois textos Deus, né? aqui. Né? Que faz assim, questionar, não perguntar o que ele está fazendo. Que fazes? Você está questionando, por que você está fazendo isso? Com que autoridade?
Né? Quem pode questionar Deus nesse nível? Exatamente. Então, esse é o louvor de Nabucodonosor. E tão logo me tornou a vir o meu entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, irmãos, aqui, agora sim, Nabucodonosor reconhece a Deus como um Deus pessoal. Não, é que o Lucas está com a mão por trás assim, eu achei que era a Helena levantando a mão assim. Eu pensei que tinha uma pergunta. Então, aqui é uma prova que provavelmente Nabucodonosor se converteu. Não dá para bater o martelo, mas é muito provável, porque assim, acabam os relatos sobre Nabucodonosor, e é o que nós temos só até aqui, e depois disso acaba. E pela a forma que nós vemos outros capítulos, por exemplo, nós vemos o capítulo 5, aquela grande ofensa a Deus. É como se Belsazar estivesse tentando reestruturar a Babilônia, é como se Nabucodonosor tivesse parado de praticar todos aqueles atos que ele tinha praticado. Já estabelecido uma religião diferenciada. Exato. Né? E ali vê que o testemunho de Nabucodonosor ele é levado em conta para condenar Belsazar. Exato. Né? Então tudo isso nos leva a crer o fato de estar registrado na Bíblia, esse texto, né? do próprio Nabucodonosor, o fato de a própria profecia, né? Que o tira do poder, o restabelece no poder, né? Tem tudo isso aí, são indicativos que ele era um homem né? que foi salvo, que converteu-se, né? Que se arrependeu verdadeiramente. Exato. Mas só a eternidade vai nos provar isso aí. Verdade. Alguma pergunta? Um de cada vez? Então, finalizamos por hoje. Vamos fazer uma oração.